Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. O texto que nós ouviremos hoje, ele é muito conhecido, aonde o Paulo faz um confronto entre Adão e o Cristo. Vai falar muito daquilo que aconteceu através de Adão para falar sobretudo que a ação do Cristo, com a qual ele nos salva, é muito superior àquela de Adão. O texto começa assim: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então ele fala daquilo que foi a obra de Adão, que através dele entrou o pecado, e a consequência do pecado, que é a morte. Porque na tradição antiga de Israel, aquilo que era a conclusão comum é que o pecado entrou na vida dos seres humanos e depois disso, como consequência, entrou a morte. Ora, o autor continua e vai dizer assim: a transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Então, primeira coisa, um modo bem mais superior. E depois em abundância sobre todos. Então, que a ação do Cristo, que é a ação do bem, é muito maior que a ação do mal que nos vem através de Adão. E que isso, então, é uma constatação que vai se repetir diversas vezes na leitura de hoje. Ou seja, que o dom da graça de Deus é muito maior do que aquilo que, através do pecado, entrou na nossa vida. E por um só homem, pela falta de um só, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. A insistência da grandeza deste dom, mas também a insistência da gratuidade deste dom. Porque Paulo, ele vem nesses dias nos dizendo que não é pelo mérito da lei judaica que nós chegamos à salvação, mas pela gratuidade do dom de Deus. Então, que isso é uma insistência do apóstolo nesta carta para falar assim: nós não temos nada que nós possamos fazer para herdar a salvação, mas que através da graça de Deus, nós recebemos a salvação, que é um dom gratuito, que é Deus que age primeiro, não através dos nossos esforços que nós possamos comprar esse dom de Deus. Mais uma vez, recordamos que isso para Paulo é um caminho de conversão, porque sendo fariseu, ele pensava justamente o contrário. E por isso a insistência dele sobre esse tema. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará a uma situação de justiça. Ou seja, a desobediência de Adão causou em todos nós uma herança. Em outro momento, Paulo vai falar disso como a fragilidade que nós carregamos em nós, que é consequência deste pecado. O motivo pelo qual nós batizamos as crianças, porque todos nós herdamos essa fragilidade, consequência do pecado original. Mas a salvação nos é restabelecida pela ação de um só, que chega para todos nós através da graça batismal. A leitura termina dizendo assim: porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Esta é a frase mais conhecida desse texto de hoje. Onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. A graça de Deus é maior do que os nossos pecados. E isso deve ser em nós uma convicção de fé. Ainda que me apresentando diante de Deus cheio de pecados, a graça de Deus é maior do que os nossos pecados. E que isso nos ajuda a ter até mesmo coragem para nos aproximarmos do nosso Deus para pedir o seu perdão, porque é a sua graça que é muito maior do que os nossos pecados. De certo, nós pecamos, nos distanciamos de Deus, mas a graça de Deus é muito maior do que os nossos pecados. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para que a vida eterna por Jesus Cristo
Senhor nosso. Ora, é o Senhor Jesus que é o grande protagonista da carta aos Romanos. É por ele que nós somos salvos e que ele nos dá, como insiste a leitura, uma graça superabundante, muito maior que os nossos pecados, muito maior que o pecado de Adão. No Evangelho de hoje, nós vemos que naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Nós ouvimos hoje uma parábola sobre a volta do Filho de Deus e amanhã ouviremos outras duas. Então, nós estamos no capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Depois de percorrermos com Lucas diversos momentos da vida de Jesus, o apóstolo nos chama a atenção de estarmos preparados para esse momento do encontro com o Filho do Homem. Então, o que vossos rins estejam cingidos, assim o povo de Israel partiu do Egito para a terra prometida. Então nos chama a termos a mesma atenção, a mesma de não estarmos dispersos, de não estarmos sendo carregados pelos ventos do mundo, mas termos sim uma postura de quem se empenha para estar atento à volta do Filho do Homem. Os rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Então, é de que o esposo que está para chegar à festa de casamento, ele deve ser esperado pela sua igreja, ou seja, esperado por cada um de nós, em uma vida santa e uma vida onde nós nos esforçamos, porque a santidade, meus caros, não é como algo que vem para quem está sem se empenhar numa causa. Ser santo é um dever de cada um de nós, não é uma opção, mas é uma consequência do ser cristão. Mas ao mesmo tempo, já por causa disso, nós devemos nos empenhar numa vida de santidade. E então, a expressão belíssima do apóstolo, do evangelista Lucas: felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. E a consequência disso, em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. Qual Senhor no mundo faz isso? Nenhum. Então a expressão de Lucas é belíssima, porque vai dizer: o próprio Senhor vos servirá. Deus é aquele que é o servente da humanidade. Ele nos serve por amor a nós. E com isso ele inverte toda a lógica que nós esperamos do mundo. Ora, Jesus era um rabino assim. Enquanto os rabinos do seu tempo, os seus discípulos serviam a eles andavam a pé, o rabino andava em um burro, eles tinham que lavar os pés do mestre e tinham que limpar a casa dele, na esperança de um dia eles também serem rabinos e terem os seus servidores. Jesus andava a pé com os seus. Jesus não se fazia lavar os pés e, mais do que isso, ele lava os pés dos seus discípulos. Assim é a lógica do nosso Deus, uma lógica evangélica, uma lógica que nos chama a nos convertermos. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Encontrar desperto, atento, na espera do seu Senhor que está voltando. Ele mesmo servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Felizes porque ser encontrado pelo Senhor em uma relação de atenção, na espera alegre. Por isso, felizes do Senhor que pode chegar. E que nós não sabemos a hora. Então, por isso que seja meia-noite, que seja às 3 da manhã, qualquer hora de estar atento. Então, as parábolas desse capítulo nos chamam a atenção para isso, de estarmos atentos, porque em qualquer momento a alegria da igreja e do nosso coração pode voltar, o Filho de Deus, e que neste momento nós deveremos estar com os rins cingidos e prontos para partirmos com as nossas lâmpadas acesas. Isso quer dizer, preparados porque não sabemos quando será este momento. É este o desafio que nos propõe o Evangelho, de cada vez e cada momento temos cuidado para estarmos preparados para esse encontro definitivo com o Filho de Deus. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
paz.